Mae organizou uma reunião de família e, em certo momento, levantou o copo e disse: me brinde aqueles de nos que não desonraram o nome da família. Risadas ecoaram. Você acha isso engraçado? Perguntei. Então dei play na mensagem de voz que ela nunca imaginou que eu ouviria. Todos ficaram em choque. Você realmente acha isso engraçado? Repeti, enquanto o Sam de tacas tilintando e risadas forcadas preenche ao ambiente. O sorriso irônico da minha mãe desapareceu quando peguei o celular. Acho que você esqueceu de algo, completei. A sala ficou em silêncio quando apertei o play. A voz na gravacao, de um homem que ninguém ali parecia lembrar, soava clara, mesmo com manos de ruído estático. Você me disse para dizer que ele caiu, Adelaide. Mas nós dois sabemos que não foi acidente. As pessoas congelaram. O rosto da minha mãe perdeu toda a sonar. O champane ainda borbulava nas tacas. Aquele momento mudou minha família para sempre. Meu nome é Mayeri, tenho 42 anos. Sou divorciada e mãe de 2 adolescentes. Cresci em Charleston, Carolina do Sul, numa daquelas propriedades imponentes de tijolos cobertos de era que fazem os carros diminuírem a velocidade só para olhar. As pessoas costumam achar que uma vida bonita deve ser perfeita. Não era. Dentro daquelas paredes, havia segredos que a maioria de nós nunca ousava pronunciar em voz alta, e uma família mais preocupada com aparências do que com a verdade. Minha mãe, Adelaide, sempre foi a matriarca em todos os sentidos da palavra, calculista, equilibrada e ferozmente protetora do nome da nossa família. Não por orgulho, mas pela imagem, pelo legado. Ela usava a tristeza como um elenco de grife, só o suficiente para despertar simpatia, sem jamais amassar a superfície. Meu pai, Francis, morreu quando eu tinha 15 anos. Caiu da escada 2 fundos numa noite depois do jantar. Essa foi a história que nos contaram. A que saiu nos jornais. A que ninguém ousou questionar. Pelo menos, não em público. Lembro 2 gritos naquela noite. Principalmente os meus. Eu tinha visto o corpo dele caído nos degraus de pedra, a cabeça em um ângulo estranho, os olhos bem abertos. Mas nunca houve investigação. Minha mãe fez questão disso. Depois do funeral, nunca mais falamos sobre o assunto. Clifton, meu irmão mais novo, era o filo de ouro, hoje, neurocirurgião de sucesso em Atlanta. O tipo de homem que sempre sabe qual garfo usar, quando falar e quando fingir que não ouviu algo inconveniente. Era o orgulho da minha mãe, o espelho dela. Blair, minha irmã mais bela, era o exemplo do que não fazer. Divorciada 2 vezes, presa em Savannah, indo de becos em saída em becos em saída. Nunca fomos próximas quando jovens, mas compartilhábamos algo silencioso, a sensação constante de que estávamos sempre decepcionando-nos a mãe, de maneiras novas e criativas. Eu engravidei aos 19 anos. Larguei a faculdade e me casei com um homem com quem nunca deveria ter me casado. Ele me agredia. Eu o deixei. Só isso já me tornava imperdoável aos olhos da minha mãe. Não porque ele me batia, mas porque deixei isso transparecer. Eu manchava a imagem. Abancando para alguns meses atrás, minha mãe decidiu organizar uma grande reunião de família na propriedade. Eu não pisava lá havia mais de uma década e, sinceramente, não queria voltar. Mas então recebi uma ligação de um homem de quem não ouvia falar havia anos, James Weber. Ele era nosso zelador quando éramos crianças. Sua voz soava fraca, idosa. Preciso falar com você, ele disse. Eu devia ter contado isso a alguém há muito tempo. Nos encontramos num restaurante nos arredores de Charleston. Sua mão tremia enquanto mexia o café. Conversamos por mais de 1 hora, ou melhor. Ele falou. Eu quase não disse nada. Ele contou tudo. Eu havia empurrá-lo, sussurrou. Sua mãe, naquela noite, ela o empurrou escada abaixo, e depois saiu como se nada tivesse acontecido. Disse o que ela o mandou dizer quando a polícia apareceu. Eu era apenas um funcionário, não sabia o que fazer, mas carrego isso comigo todos os dias desde então. Eu não soube o que responder. Perguntei por que ele estava me contando aquilo só agora. Estou morrendo, ele respondeu simplesmente. E você merece saber a verdade. 2 semanas depois, ele faleceu, mas antes disso, deixou uma mensagem de voz. Eu não planejava usá-la. De verdade, não planejava. Mas o reencontro mudou tudo. A propriedade estava exatamente igual, nenhum detalhe fora do lugar. As mesmas janelas imponentes,
A mesma varanda em volta da casa. A mesma polidez sufocante. Buffet e calças pretas. Guardanapos de linho dobrados como origami. Um quarteto de cordas tocando algo esquecível. Blair já estava lá quando cheguei. Parecia exausta. O tipo de cansaço de quem finalmente parou de fingir que a vida saiu como planejado. Você veio, ela disse, dando de ombros. Trouxe uma garrafa térmica. Quer um pouco? Ficamos sob a sombra da velha magnólia e observamos Clifton se mover entre os grupos como um político experiente. Sua terceira esposa, Isla, ficou por perto, segurando a taça de vinho e assentindo com uma animação nervosa. Blair e eu a observávamos com uma pena silenciosa. O ar estava carregado de segredos, e do perfume doce de gardênias. Quando os brindes começaram, minha mãe se levantou com sua habitual graça. Usava um vestido azul claro que cintilava levemente sob a luz. A multidão silenciou. Ela sorriu com suavidade. A minha família, disse. A tradição, a força, e aqueles de nós que não desonraram o nome da família. Houve risadas educadas. Algumas nem tanto. Meus ouvidos zumbiam. Então me levantei. Você acha isso engraçado? Perguntei. Minhas palavras cortaram o jardim como uma lâmina. O riso cessou. Senti todos os olhos se voltarem para mim. A expressão da minha mãe não mudou, mas percebi que ela apertou o copo com mais força. Acho que você esqueceu de algo, eu disse, pegando o celular. Toquei a caixa postal. O alto-falante soou nítido. Muito nítido. Você me disse para dizer que ele caiu, Adelaide. Mas nós dois sabemos que não foi um acidente. Eu devia ter ido à polícia na época. Você podia ouvir o som de um alfinete caindo. Clifton foi o primeiro a reagir. Mallory, o que é isso? Você tá falando sério? Eu não olhei para ele. Fiquei observando minha mãe. James Weaver me contou o que aconteceu. Tudo. Ele viu. Ele morreu há 2 semanas, mas não antes de me revelar a verdade. O rosto da minha mãe estava congelado. Ainda bonito, ainda impenetrável. Você mentiu, eu disse. Disse pra gente que ele escorregou, mas não foi isso. Você o empurrou. Você o matou. Minhas mãos tremiam, mas minha voz se manteve firme. Você nos fez acreditar que ele estava bêbado, que a culpa era dele. Blair se aproximou, os olhos arregalados, mas ela não parecia surpresa. Na verdade, ela disse baixinho. Uma vez ela me contou que ele batia nela. Eu nunca acreditei. A mãe continuava calada. Permanecia ali de pé com a taça pela metade na mão. E eu ainda não tinha terminado. O silêncio que se seguiu não foi apenas constrangedor. Foi sísmico. Dava para ouvir o som suave de alguém pousando um copo, o vento balançando as árvores e ao fundo, o quarteto de cordas se desfazendo desajeitadamente no meio da música. Minha mãe não disse nada, não de imediato. Ela apenas me encarou, e a máscara de compostura que ela usava há décadas começou a rachar. Seus lábios tremeram levemente, mas ela não respondeu. Simplesmente se virou, caminhou até uma cadeira no pátio e se sentou, como se as pernas estivessem prestes a ceder. A taça que segurava nunca mais tocou seus lábios. Clifton veio em minha direção, não até ela, até mim. O que diabos você pensa que está fazendo? Sibilou, com a raiva mal contida na voz. Você acha isso apropriado? Na reunião de família? A verdade não tem hora marcada, respondi. Mais baixo que ele, mas sem hesitação. Isso é calúnia, ele retrucou. Mas mesmo enquanto falava, eu via nos olhos dele, ele não acreditava no que dizia. Ele só precisava de algo para atacar no escuro. E como passou a vida ajoelhado diante da versão da realidade que nossa mãe construiu, ele jamais aceitaria a minha sem desmontar a dele. Ela está mentindo, ele disse, agora se dirigindo à multidão que murmurava em volta. A Mallory sempre teve problemas. Todo mundo aqui sabe disso. O momento estava escorrendo por entre os dedos. Eu podia sentir aquele desconforto coletivo em que as pessoas escolhem entre a segurança do silêncio ou o caos da verdade. E eu não ia deixar isso morrer ali, não de novo. Eu tenho uma mensagem de voz, disse, agora em voz alta. Encontrei James uma semana antes de ele morrer. Ele estava doente, tremendo, mas olhou nos meus olhos e me contou o que viu. E eu acredito nele, porque sempre soube que tinha algo errado naquela noite. Virei-me para a multidão, agora um semicírculo de rostos tensos e lealdades balançando. Ela nos disse que ele caiu, que ele estava bêbado. E nós simplesmente aceitamos, porque é isso que essa família faz. Finge. Mantém as aparências.
Mantém tudo bonito. E fica em silêncio. Mas nós éramos crianças. Não sabíamos de nada. Ela sabia. Tia Margot, irmã da minha mãe, estava parada perto das hortênsias. Rosto pálido, boca entreaberta. Olhou para minha mãe, depois para mim. Não disse nada, mas também não foi embora. Isso significava algo. Do outro lado do pátio, Isla, a esposa de Clifton, deu um passo à frente. Sua voz era suave, cautelosa. Por que o James diria algo assim depois de tantos anos? Porque ele sabia que o tempo estava acabando, respondi. Porque ele não conseguia mais viver com aquilo. E vocês conseguem? Blair não se moveu. Não disse mais nada, mas vi seus ombros estremecerem levemente. Não era choro. Ou pelo menos não visível. Mas eu reconheci aquele olhar. Aquele momento em que tudo que você segurou por anos, por outras pessoas, começa a desmoronar. Alguém finalmente entregou um guardanapo para minha mãe. Ela ainda não tinha dito uma palavra. Limpou os lábios com a mesma precisão automática de sempre, o mesmo gesto que fazia sempre que se sentia encurralada, fingindo que só estava entediada. Mas suas mãos tremiam. Quando enfim falou, sua voz saiu baixa, controlada. Não é o momento, nem o lugar. Eu ri, não com ironia, só com amargura. E quando seria então? No seu próximo brunch de Natal? Ou depois do passeio anual pelo Jardim da Sociedade de Preservação? Os olhos dela se voltaram para mim, afiados de novo. Você sempre teve ressentimento de mim, ela disse, desde o momento em que fracassou em tudo que se esperava de você. E ali estava, a mudança. A máscara finalmente se partiu. Blair falou então com a voz rouca, a Mallory não fracassou. Ela sobreviveu. Você só não gostou porque não estava tudo arrumado do jeito que queria. Não façam isso, murmurou Clifton, esfregando as têmporas. Esse não é o caminho. É sim, Clifton, respondi. É exatamente esse o caminho. Você não pode continuar defendendo ela, fingindo que nós somos os loucos, os amargos, os fracos. Você só era o filho preferido porque nunca questionava nada. Mas isso não te torna certo. Só te torna leal às coisas erradas. Aos poucos, os convidados começaram a se dispersar. Alguns foram até o bar, fingindo que não ouviram nada. Outros cochichavam em pequenos grupos confusos, desconfortáveis. Mas algo já tinha mudado, de vez. A reunião não recomeçou. Não houve mais brindes. Acabaram-se as risadas polidas. O quarteto empacotou os instrumentos em silêncio e foi embora. Os fornecedores começaram a desmontar tudo sem que ninguém mandasse. Minha mãe permaneceu sentada, imóvel, cercada pelos pedaços da história que passou a vida tentando controlar. Pela primeira vez, ela não tentou escondê-los. Blair e eu voltamos a ficar sob a magnólia, enquanto o sol começava a se pôr. As sombras estavam mais longas agora, mais pesadas. Ela nunca vai admitir, disse Blair baixinho. Talvez não, respondi, mas isso não quer dizer que a verdade não tenha vindo à tona. Ela pegou seu cantil e me entregou. Dessa vez, tomei um gole. Você acha mesmo que ela o empurrou? Perguntou. Não respondi de imediato. Olhei para a escada dos fundos da casa, a mesma que ainda aparecia nos meus pesadelos. Lembrei do som da queda. Do silêncio. Do sangue. Da maneira calma com que minha mãe instruiu todos sobre o que dizer à polícia. Acho que ela fez o que achava que precisava fazer. Falei por fim. E depois decidiu que todos nós teríamos que conviver com isso. E agora? Perguntou Blair. Agora é ela quem vai ter que conviver com isso. Não voltamos para dentro. Não havia mais nada naquela casa para nós. O sol já tinha se posto o suficiente para cobrir o quintal com tons de laranja e dourado. Tudo parecia em paz, silencioso, até bonito, mas isso só fazia o peso no meu peito ficar ainda mais sufocante. Como se a verdade não pertencesse àquele cenário tão cuidadosamente mantido. Lá dentro, os murmúrios ainda não tinham cessado. Mesmo com as paredes grossas de tijolo da casa, era possível ouvir os sons abafados, primos, tias, e rostos que eu não via desde a adolescência. Tentando entender o que, exatamente, tinha acabado de acontecer. Todos avaliando em qual versão da história escolheriam acreditar, na que ouviram a vida toda, ou na que eu forcei a emergir. Nenhuma das versões trazia consolo. Só consequências. Blair não falou muito depois disso. Encostou-se no tronco da magnólia e acendeu um cigarro. Nem se deu ao trabalho de esconder. Mamãe odiava cigarro. Provavelmente parte da intenção,
respondi. Ela nunca me perdoou, disse Blair, após um longo silêncio. Sabe, por eu ter ido embora daquela vez. Por não ter me casado com o homem que ela queria. Por não ser ela. Na real, ela nunca perdoou nenhum de nós. Na verdade, não. Clifton foi o único que entrou no jogo com ela. Mas ele nem está jogando, ele acredita. Ele precisa acreditar que tudo tem um propósito. Blair balançou a cabeça, olhando para o chão. Às vezes eu tenho inveja dele. Deve ser bom, viver sem questionar nada. Assistimos Eslau arrumar as malas do carro. O rosto pálido, os movimentos duros, automáticos. Clifton andava de um lado para o outro ao telefone, provavelmente tentando conter os danos, antes que o grupo do WhatsApp da família pegasse fogo. A imagem era ruim, e isso era o que mais importava para ele. Blair soltou uma risada seca. Você destruiu toda a ilusão em 10 minutos. Eu não destruí nada, respondi. Já estava quebrado. Só parei de fingir que não estava. Ela assentiu, jogando as cinzas para o lado. E agora? A pergunta ficou suspensa entre nós. Não só sobre aquela tarde, mas sobre tudo. Sobre os anos que passamos orbitando um centro vazio, fingindo que o silêncio era sinal de estabilidade. Sobre o que acontece depois que você finalmente quebra, aquilo que passou a vida tentando manter inteiro. Não sei, respondi. Mas não me arrependo. Blair me passou o cigarro. Eu não fumava, mas mesmo assim fumei. Fiquei em Charleston naquela noite. Num hotel pequeno no centro. Perto da orla, longe do inferno elegante da propriedade da família. Minhas mãos ainda tremiam quando entrei no quarto. Não de medo. De adrenalina. Do peso do que eu tinha feito. Não dormi muito. Minha mente girava. Repassando tudo. O que eu disse, como disse. Se deveria ter feito diferente, ou se deveria ter feito. Ponto. Por baixo de tudo, sempre. O som da voz do James na mensagem de voz. Ainda ecoando nos meus ouvidos. Eu não apaguei. Não consegui. Era minha prova. Minha bússola. A única coisa verdadeira em meio a uma família cheia de mentiras cuidadosamente ensaiadas. De manhã, meu celular estava cheio de ligações perdidas, e mensagens de texto. Algumas de números que eu nem reconhecia. Algumas cordiais. Outras, furiosas. Tia Miriam, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Por favor, me ligue. Clifton. Inacreditável, você estragou tudo. Isso não acabou. Mallory, uma das primas mais novas. Tessa, sempre me perguntei sobre seu pai. Obrigado por dizer alguma coisa. Você é mais corajosa do que eu jamais conseguiria ser. Foi a única mensagem que não me deu enjoo no estômago. Mais tarde, naquele dia, recebi uma mensagem da Blair. Ela quer nos ver. Nós dois, hoje, só nós. Eu não respondi imediatamente. Eu não queria ir, mas uma parte de mim precisava ir. Encerramento, confronto. Algo assim, eu já nem tinha certeza do que era. Quando chegamos à propriedade, mais tarde naquela tarde, o portão da frente ainda estava aberto, como se nada tivesse acontecido. A fachada parecia exatamente a mesma, colunas brancas impecáveis, jardins perfeitamente cuidados e aquele silêncio assustador que a casa sempre tinha quando estava calma demais. Minha mãe estava sentada sozinha na sala de estar da frente, a mesma onde ela costumava organizar clubes do livro e almoços de fim de ano. Sem maquiagem, sem joias, apenas o cabelo preso para trás e um cardigã grosso, envolvendo os ombros. Mesmo com quase 27 graus Celsius lá fora, ela não olhou para nós quando entramos, apenas apontou para as cadeiras à sua frente. Blair e eu nos sentamos. O silêncio se arrastou, frágil e tenso. Por fim, ela disse: suponho que você esteja orgulhoso de si mesmo. Não, eu disse. Não estou orgulhoso, estou apenas cansado. Ela soltou o ar devagar, olhando para a mesa de centro entre nós. Eu construí uma vida. Ela disse: eu construí algo que deveria durar, e você fez o possível para desmontar tudo. Você construiu uma mentira, eu disse calmamente, e agora está brava porque eu disse a verdade. Sua boca se contraiu, ele estava me deixando. Ele disse coisas cruéis. Parou de fingir, disse que queria as crianças, que eu ficaria sozinha.
E isso tornaria tudo aceitável? Blair perguntou. Matar ele? Eu não queria matá-lo. Ela respondeu, os olhos brilhando com algo afiado e vívido. Eu o empurrei. Eu só queria que ele parasse de falar, e ele perdeu o equilíbrio. Não era para ter sido assim. Ficamos sentados em silêncio, atonitos. Ela suavizou novamente. Entrei em pânico. Fiz o que pensei que tinha que fazer. Eu te protegi. Mantive nosso nome intacto. O que você acha que teria acontecido com vocês três se tivessem crescido como filhos de um assassino? Você é um assassino. Eu disse. Ela estremeceu, mas não negou. Eu te dei tudo, ela disse. Amargamente. Escolas particulares. Segurança. Roupas limpas. Um lugar na sociedade. Eu mantive tudo unido para esta família. Não, disse Blair. Você nos impôs tudo com medo e culpa. Você não ganha um troféu por isso. A mãe se levantou lentamente, caminhou até a janela e olhou para o jardim dos fundos. Acho que ficarei sozinha agora. Ela disse suavemente. Você sempre foi, eu disse. Ela se virou para nós, com um lampejo de desespero em seus olhos. O que você quer de mim, Mallory? Uma confissão? Uma carta? Um pedido de desculpas? Não, eu disse, não quero mais nada de você. É esse o ponto. Suas mãos agarraram o parapeito da janela. Você incendiou esta casa, ela disse. Não, disse Blair gentilmente. Nós apenas acendemos as luzes. A mãe não respondeu. Ela não nos pediu para ficar. Ela não nos abraçou para se despedir. Nós a deixamos ali, emoldurada pelas cortinas velhas, nos observando partir, como se fossemos estranhos saindo de uma casa que ela não reconhecia mais. E talvez, de certa forma, nós éramos. Não, falamos muito no caminho de volta para o carro. Tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Blair ligou o rádio no volume baixo, uma música antiga da Nina Simone, e dirigimos com as janelas abertas, o vento soprando, como se estivesse tentando soprar o passado dos nossos ombros. Não funcionou completamente, mas ajudou. Fiquei em Charleston por mais uma semana. Não na propriedade, é claro. Fiquei no centro da cidade, caminhando todas as manhãs ao longo da bateria, deixando o ar salgado queimar as arestas afiadas da minha memória. Não vi mais minha mãe. Ela não ligou. Clifton também não. Mas eu não esperava que fizessem isso. Eu sabia que aquela história tinha acabado. Mas foi no capítulo seguinte que as coisas ficaram interessantes. Poucos dias depois do confronto, fiz uma solicitação nos arquivos locais. Não o departamento de polícia. Eu sabia que não devia confiar em um sistema que certa vez enterrou a morte do meu pai sem fazer perguntas, mas sim em um cartório de registros históricos no centro da cidade, onde um amigo de Blair trabalhava. Em uma semana, eu tinha cópias do relatório policial original da noite da morte do meu pai. Resumo do legista e, o mais contundente, a declaração manuscrita de James Weaver, nosso antigo zelador. O relatório disse que a queda foi acidental. Mas havia outra coisa que eu não sabia até ver no papel. Minha mãe disse à polícia que estava lá em cima quando tudo aconteceu, que ela o encontrou no pé da escada depois de ouvir um baque. A declaração de James contradiz isso. Ele disse que ela estava discutindo com meu pai no terraço dos fundos e que ela estava bem atrás dele quando ele caiu. Ela saiu 5 minutos depois e contou, palavra por palavra, que ele caiu. Foi isso que você viu. Peguei essas informações, enviei para 2 lugares. Primeiro, o jornal local, The Post and Courier, especificamente para um escritor conhecido por artigos investigativos sobre antigas famílias de Charleston. Não fofocas, fatos ou história. Ele adorava uma boa história de legado que tivesse um lado sombrio. E era essa. Eu dei tudo a ele. Meu nome, minhas entrevistas com James, o correio de voz, os documentos. Em segundo lugar, enviei uma versão cuidadosamente selecionada dos mesmos materiais para a Charleston Preservation Society. A mãe estava concorrendo ao reconhecimento honorário de mulher de Charleston, que seria concedido na gala anual. Eu sabia que ela estava preparando seu discurso de aceitação há meses. Artigo de jornal da semana seguinte. Old Charleston Secrets, What Happened to
Francis Blee? Não acusou diretamente minha mãe de assassinato. Não, precisava. Ele apenas expôs o que foi dito. O que foi enterrado e o que nunca fez sentido. O correio de voz de James foi incluído. Minha declaração também viralizou localmente. As pessoas adoram a aparência de erros, especialmente quando afetam alguém que elas costumavam invejar. Em 2 dias, a Sociedade de Preservação anulou prêmio concedido à mãe. A gala aconteceu sem ela. O nome dela nem foi mencionado. E assim, a base que ela construiu, aquela imagem perfeita, foi quebrada publicamente. Não violentamente, não com crueldade, mas com uma verdade inegável. A última vingança que veio de Blair. Ela entrou com uma petição no Comitê Histórico da cidade para solicitar a renomeação de uma pequena praça no distrito histórico do centro da cidade. Francis Blee Garden Walk, anteriormente dedicado em nome do nosso pai, foi discretamente renomeado para Blee Family Heritage Corner alguns anos após sua morte, depois que nossa mãe fez uma generosa doação e fez um grande lobby por ele. A petição de Blair solicitava que seu nome original fosse restaurado, citando evidências recentemente descobertas e o interesse público em honrar o legado de Francis Blee como indivíduo, não como símbolo de uma imagem familiar selecionada. Passou. Eles revelaram a placa restaurada 2 meses depois. Fiquei ali, com meus filhos, Blair ao meu lado, observando, estranhos que passavam lendo. Ninguém sabia o que isso significava para nós. Ninguém precisava disso. Quanto à mãe, ela vendeu a propriedade, discretamente. O anúncio não mencionou sua história, apenas a metragem quadrada e os interiores modernizados. Ela se mudou para uma casa nos limites de Mount Pleasant, longe das atividades sociais que ela costumava dominar. Ninguém mais a convida para falar. Ninguém lhe pede para ser anfitriã. Ela ainda tem Clifton. Mas ele é uma sombra do que era antes. Mais cuidadoso, mais silencioso. Blair e eu estamos bem, mais próximos do que nunca. Nós conversamos toda semana. Ela está saindo com alguém novo, finalmente alguém gentil. Comecei a escrever e a contar histórias não por vingança, mas por cura, porque quando você para de fingir, começa a respirar de forma diferente e livre. E às vezes, quando estou caminhando pelo centro de Charleston, passo por aquele jardim com meus filhos, vejo o nome do meu pai gravado em pedra, não mais enterrado sob a versão da verdade de outra pessoa. Não preciso do pedido de desculpas da minha mãe. Eu não preciso do perdão dela. Ela ainda tem que acordar todas as manhãs, sabendo que, pela primeira vez, não conseguiu controlar a história. E isso é o suficiente.